Olá pessoal, eu sou Amara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, eu trazendo aqui mais um texto falando sobre os escolhidos e de um outro canal chamado Nébula Divina. Escolhidos, sinais na infância que revelam que você foi escolhido. Um texto grandão, né? Todos eles são grandes, mas vamos lá, vamos conversando sobre isso. No vídeo de hoje, vamos explorar a incrível jornada dos escolhidos, desde o primeiro suspiro até o momento em que eles reconhecem seu propósito divino. Vamos descobrir como cada um de nós é escolhido para uma missão especial e como isso se reflete em nossas vidas. Você está pronto para entender como a sua história está interligada a um plano maior e como isso pode transformar a sua percepção do mundo? Então, continue assistindo. E quero saber se você já sentiu que está seguindo um propósito maior na sua vida. E quero muito saber o que você pensa sobre isso. Peraí. Desde que você deu o seu primeiro suspiro, uma força invisível já estava em movimento. Você, escolhido por algo muito maior do que a compreensão humana, foi separado desde o início, não importa como foi o seu nascimento, nem onde você chegou ao mundo. O fato é que sua existência tem um propósito divino traçado muito antes de você abrir os olhos para esta realidade. A maioria das pessoas acredita que a vida começa apenas ao nascer, mas os escolhidos sabem que a jornada espiritual já vem de antes. Sua alma foi cuidadosamente preparada para estar aqui neste momento, vivendo exatamente o que você está vivendo. Acredite, nada foi por acaso. Cada detalhe, desde o lugar onde você nasceu até as primeiras palavras que você ouviu, tudo faz parte de um plano muito maior. Você foi escolhido por Deus e desde o seu primeiro suspiro já estava destinado a seguir um caminho único. Essa é uma verdade que muitos passam a vida inteira sem perceber. Mas os escolhidos sempre sentem que algo está diferente. Há uma inquietação dentro de você, uma sensação de que sua vida tem um significado profundo, desde o momento em que seus pulmões se encheram de ar pela primeira vez. Você carregava uma marca espiritual que não pode ser ignorada. Esse chamado é o que te faz questionar, buscar e se sentir diferente, mesmo quando os outros ao seu redor não conseguem entender o porquê. Você não pode ter consciência disso desde o começo, mas tudo o que você enfrentou até aqui foi uma preparação para algo maior desde o seu nascimento. Uma energia sagrada tem guiado cada passo seu, te protegendo e te preparando para o momento em que você finalmente despertaria para a sua verdadeira missão. E este momento está se aproximando. Cada respiração sua está conectada a um propósito. Você pode ter sido chamado desde o ventre da sua mãe, escolhido para uma vida que vai muito além das expectativas comuns. A cada batida do seu coração, você se aproxima mais e mais do seu destino divino. Não é à toa que você está aqui ouvindo essas palavras agora. Seu espírito reconhece que essa mensagem fala diretamente à sua essência, mas o caminho dos escolhidos nunca é fácil, e é por isso que você precisa entender que desde o seu primeiro suspiro, a sua vida já foi marcada por, não como castigos, mas como formas de te preparar. Cada dificuldade, cada momento em que você se sentiu perdido ou sem direção, tudo fazia parte do plano.
As batalhas que você enfrentou desde o início são como pedras preciosas que lapidam sua alma, te tornando mais forte, mais sábio e mais próximo do propósito pelo qual você foi enviado a este mundo. Você foi chamado, e esse chamado, desde o momento em que você nasceu, agora você está começando a se lembrar de quem realmente é, do poder que sempre esteve dentro de você, e esse é apenas o começo da sua jornada. Desde muito cedo você começou a sentir que era diferente, talvez fosse algo que você não conseguia explicar, mas a sensação estava ali presente em cada momento da sua infância, enquanto outras crianças pareciam despreocupadas, brincando, sem grandes questionamentos. Você tinha uma sensibilidade incomum. Você via o mundo de uma forma diferente. Havia uma profundidade nos seus pensamentos e emoções que por vezes parecia te isolar dos outros. Isso não foi por acaso. Os escolhidos são tocados por algo espiritual desde os primeiros anos de vida. Lembra daqueles momentos de solidão em que parecia que ninguém ao seu redor te entendia? Isso aconteceu porque, mesmo sem saber, você já estava em sintonia com uma energia muito maior. Talvez você não soubesse colocar em palavras na época, mas o seu espírito já sabia que você tinha uma missão especial. Aquela sensação de não pertencer totalmente ao ambiente ao seu redor, de buscar respostas que ninguém mais parecia estar interessado em encontrar, era o primeiro sinal do chamado que pulsava dentro de você. Os escolhidos desde a infância possuem uma conexão com o indivíduo, enquanto os outros seguiam os caminhos normais da vida. Você tinha uma curiosidade que ia além do superficial. Talvez você tenha passado horas em silêncio, observando o mundo, refletindo sobre coisas que pareciam não ter explicação, e nesses momentos você não estava sozinho, mesmo que não pudesse ver, uma presença espiritual te acompanhava, te guiando e te protegendo, preparando sua alma para os desafios que viriam. Talvez você se lembre de situações em que sentiu uma força invisível te direcionando, te afastando de perigos ou te colocando em situações que pareciam improváveis. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo aquilo tinha um propósito. Nada do que você viveu foi em vão. Cada evento que cruzou o seu caminho fazia parte de uma preparação espiritual. Era como se o universo estivesse moldando você para algo maior, algo que você ainda não compreendia completamente na infância, mas que pouco a pouco começou a se revelar. Muitos escolhidos relatam que na infância tiveram experiências que outros considerariam estranhas ou sobrenaturais. Talvez você tenha sonhado com coisas que pareciam impossíveis ou tenha tido a sensação de que sabia de algo antes mesmo de acontecer. Essas pequenas manifestações são comuns entre os escolhidos porque desde cedo a sua alma já está em sintonia com o divino. Não importa se na época ninguém acreditava em você ou se você preferiu guardar essas experiências para si mesmo. O importante é que tudo isso fazia parte do seu despertar espiritual, naqueles momentos em que você se sentiu diferente, em que parecia que o mundo ao seu redor não fazia sentido. Era o universo te chamando para reconhecer a sua verdadeira natureza. Talvez você tenha tentado se encaixar, ser como os outros, mas algo dentro de você sempre resistia. Esse é o destino dos escolhidos: não seguir o caminho comum, mas traçar uma jornada única, e desde a infância esses sinais já estavam presentes, te indicando que havia algo especial reservado para você. Os escolhidos são desde cedo protegidos por uma força maior,
Talvez você não consiga lembrar de todos os detalhes, mas separar e refletir, se parar e refletir, vai perceber que houve momentos em que algo fora do comum aconteceu para te proteger. Pode ter sido um acidente evitado, uma palavra de conforto de alguém inesperado, ou até mesmo aquela sensação inexplicável de paz em meio ao caos. Esses são os sinais da presença divina que te acompanha desde a infância, moldando o seu caminho e te preparando para a missão que estava por vir. Agora, ao olhar para trás, você pode começar a entender que todos esses sinais foram parte do seu treinamento espiritual, mesmo sem saber. Você estava sendo preparado desde cedo para o papel que desempenharia como escolhido. Cada emoção, cada sensação de isolamento, cada pergunta sem resposta fazia parte de algo maior. E esse algo maior é a sua missão divina, que começou a ser desenhada muito antes de você ter consciência disso. Chega um momento na vida de todos os escolhidos em que o peso dessa jornada começa a se manifestar com mais força. Para muitos, isso acontece na adolescência, uma fase cheia de questionamentos, mudanças e, acima de tudo, confusão. É quando a sensação de ser diferente, que na infância já era sutilmente perceptível, passa a ser uma realidade que você não pode mais ignorar. A luta interna começa e os escolhidos sentem isso com uma intensidade maior do que a maioria das pessoas. Você pode se lembrar de momentos em que olhou ao redor e sentiu que não pertencia a lugar algum. Os outros adolescentes pareciam tão certos de seus caminhos, enquanto você se debatia com dúvidas profundas, com perguntas que ninguém conseguia responder. As inseguranças surgiam, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de você ainda não. Havia algo dentro de você que sabia que essas dúvidas eram um reflexo do chamado espiritual que até então você ainda não compreendia totalmente. Esse é o peso de ser escolhido, saber lá no fundo que a sua vida não seria como a dos outros, enquanto seus amigos se preocupavam com coisas superficiais, você se via mergulhado em pensamentos sobre o sentido da vida, sobre o seu lugar no mundo e sobre porque parecia estar em uma jornada completamente diferente. As expectativas que o mundo impunha pareciam não se encaixar no que você sentia dentro de si. Havia uma batalha constante entre tentar se adaptar às normas sociais e a força invisível que te empurrava para longe delas. Você se sentia incompreendido, talvez até um pouco perdido, mas essa luta interna era necessária, era a forma do universo te preparar, te fazer questionar, para que um dia você encontrasse as respostas. Os escolhidos passam por provações intensas na adolescência, pois é nesse momento que o despertar começa a se intensificar. As dúvidas se multiplicam e as emoções parecem estar sempre à flor da pele. Não é raro que muitos escolhidos enfrentem sentimentos de solidão, de isolamento ou até mesmo de inadequação. Isso não acontece por acaso. Essas batalhas internas são parte do processo de crescimento espiritual. É como se a sua alma estivesse sendo refinada, purificada, para que você pudesse aos poucos se alinhar com o seu propósito divino. E como se isso não bastasse, muitos escolhidos sentem que, enquanto lutam internamente, também começam a atrair desafios externos. A vida parece ficar mais difícil, as situações mais complicadas e os relacionamentos mais desafiadores. Isso é algo comum para quem foi separado para uma missão maior. As provações que surgem na adolescência são como um teste, uma forma de te preparar para as responsabilidades
que estão por vir. O universo nunca coloca em sua vida algo que você não seja capaz de superar, mas no momento pode ser difícil entender isso. A pressão de ser diferente, de carregar algo tão grandioso dentro de si, pode parecer pesada demais. Talvez você tenha sentido durante essa fase que as portas pareciam se fechar ou que as coisas simplesmente não davam certo para você, da mesma forma que acontecia com os outros. Mas essa sensação de que o mundo estava contra você era, na verdade, um sinal de que o caminho que o universo te preparava era único. Você não foi chamado para seguir a multidão, não foi chamado para viver uma vida comum, e essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente quando você ainda está tentando descobrir quem você realmente é. Enquanto seus amigos estavam se divertindo, saindo para festas ou seguindo os caminhos esperados pela sociedade, você sentia uma inquietação. Talvez você tenha se forçado a tentar se encaixar, a agir como os outros, mas lá no fundo sempre havia aquela voz silenciosa que dizia: isso não é para você. E quanto mais você tentava ignorar, mais essa voz se tornava presente, te lembrando de que a sua missão era outra. A luta interna dos escolhidos durante a adolescência é intensa, mas ela tem um propósito. Cada momento de dúvida, cada conflito interno, cada lágrima que você derramou, tudo isso foi parte de um processo maior. O universo estava te moldando, te preparando para o que estava por vir. Essa sensação de não pertencer, de estar perdido, era a sua alma se ajustando ao verdadeiro caminho que você deveria trilhar. E mesmo que naquela época você não entendesse essa luta interna, era o início do seu despertar. Era como se o universo estivesse te chamando cada vez mais forte para reconhecer o que você sempre foi, um escolhido. Mesmo que você tenha tentado fugir dessa verdade, ela continuava te perseguindo, e por mais dolorosa que tenha sido essa fase, ela foi essencial para que você pudesse mais tarde começar a abraçar a sua verdadeira identidade. A transição para a vida adulta é um ponto crucial para os escolhidos depois de uma adolescência marcada por dúvidas e conflitos internos. Chega um momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Aos poucos, o que antes parecia uma mistura de confusão e incertezas passa a fazer sentido, e você começa a perceber que as experiências que viveu até aqui tinham um propósito muito maior do que você podia imaginar. O despertar nessa fase da vida é como um relâmpago que ilumina a escuridão. De repente tudo fica claro, você começa a perceber que não foi apenas a vida que te moldou, mas uma força invisível, uma presença espiritual que esteve com você desde o início. É nesse momento que muitos escolhidos se sentem chamados para algo mais elevado, algo que transcende as preocupações mundanas. Talvez você já tenha notado isso, aquela voz interna que antes sussurrava começa a falar mais alto, exigindo sua atenção. Não é mais possível ignorar. Seu espírito está acordando, e com esse despertar vem uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. As situações que antes te frustravam, não levavam a lugar algum, agora começam a fazer sentido. Você percebe que cada obstáculo, cada desafio superado foi uma preparação para o que está por vir. O despertar espiritual na vida adulta é marcado por uma sensação de clareza. As dúvidas que atormentaram sua mente na juventude começam a se dissipar, e em seu lugar surge uma certeza: você foi escolhido para uma missão única. Esse despertar, no entanto, não é sempre tranquilo. Para muitos escolhidos, a chegada
da vida adulta traz consigo uma pressão ainda maior. As responsabilidades do dia a dia, as expectativas da sociedade e até mesmo os laços familiares podem se tornar fontes de tensão. Você sente que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo, como se o mundo quisesse te prender em uma rotina comum, mas algo dentro de você resiste. Você sabe que não foi feito para uma vida de conformidade, e isso cria um conflito constante entre o que é esperado de você e o que seu espírito deseja. Para os escolhidos, a vida adulta é o momento em que a missão espiritual começa a se revelar de forma mais evidente. Talvez você tenha sentido uma vontade irresistível de buscar mais respostas, mais significado, mais propósito. Essa sede de compreensão é parte do seu chamado. Você não está aqui apenas para viver uma vida comum. Seu destino é muito maior do que seguir as regras do mundo, e é nesse despertar que você começa a se conectar com essa verdade. Muitos escolhidos que na vida adulta começam a ter experiências espirituais mais intensas, talvez você tenha tido sonhos vívidos, sinais repetidos ou até encontros com pessoas que parecem ter aparecido na sua vida no momento exato. Essas experiências não são coincidências, são lembretes do universo te chamando para aceitar sua verdadeira identidade e abraçar o caminho que foi traçado para você desde o início. Mas com o despertar também vem uma responsabilidade. Agora você não pode mais negar quem você é, e a vida e a vida pode continuar a te apresentar distrações, dificuldades e até tentações para te tirar do caminho. Mas o seu espírito já reconheceu a verdade. Quanto mais você tenta fugir desse chamado, mais pesado ele se torna. O despertar é um ponto sem retorno. A partir daqui, você não pode mais viver de olhos fechados. Cada passo seu é observado, guiado e protegido por uma força maior, e é essa mesma força que vai te sustentar enquanto você começa a assumir seu papel como escolhido. A vida adulta também traz a necessidade de fazer escolhas conscientes. Enquanto o mundo ao seu redor segue distraído pelas ilusões da vida moderna, você é chamado a olhar além, ou melhor, além, a enxergar a verdade que poucos conseguem ver. O despertar espiritual te coloca em uma posição de clareza, mas também de solidão. Você pode sentir que quanto mais você avança no seu caminho, mais distante fica das pessoas que antes faziam parte da sua vida. Isso não significa que você está sozinho, significa que você está sendo levado a um nível espiritual mais elevado, onde poucos conseguem chegar. O despertar pode ser assustador, mas é também libertador. Ao reconhecer quem você realmente é, as amarras que te prendiam ao passado começam a se soltar. Você percebe que não está aqui para agradar a todos, mas para cumprir o propósito que Deus te deu. E com essa clareza vem uma paz que o mundo não pode tirar de você. Não importa quão difícil seja o caminho à frente, você sabe que está sendo guiado. Desde o momento em que você deu seu primeiro suspiro, sua vida já tinha um destino traçado, e agora, mais do que nunca, você está começando a caminhar rumo à sua missão divina. Chegamos a um momento crucial na vida dos escolhidos, o ponto em que o propósito divino começa a se manifestar de forma clara e inegável. Após anos de preparação silenciosa, de luta interna e de despertar espiritual, você começa a compreender que sua vida é parte de um plano muito maior, um plano que transcende o entendimento humano comum.
e que o momento não se trata mais apenas de quem você é, mas de por que você está aqui. O peso dessa responsabilidade é imenso, mas também é libertador. Você foi escolhido para uma missão especial e agora é hora de agir. Talvez você tenha sentido que até este ponto sua vida foi uma sequência de testes, de provações que pareceram sem fim, mas agora tudo começa a fazer sentido. Cada desafio superado foi a cada decepção, cada perda e cada lágrima derramada eram ferramentas divinas moldando você para este exato momento. E aqui está a verdade mais poderosa. Você nunca esteve sozinho em sua jornada. Deus sempre esteve ao seu lado, guiando os seus passos, mesmo quando você não conseguia ver. Seu propósito não é uma coincidência ou uma obra do acaso, mas um chamado divino que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para florescer. Agora que você despertou para essa realidade, o próximo passo é assumir o papel que te foi destinado. Ser escolhido não é apenas um título espiritual, é uma responsabilidade que requer ação. O mundo precisa de você. A sua luz, a sua sabedoria e os seus dons são parte essencial do plano divino para transformar o ambiente ao seu redor. E aqui está um segredo que muitos escolhidos levam tempo para entender. O seu propósito não está apenas no futuro, ele já está acontecendo no agora. Cada ação sua, por menor que pareça, está contribuindo para a realização desse plano maior. Por isso, o chamado à ação é tão importante. Agora, mais do que nunca, você é convocado a alinhar suas escolhas com seu propósito. Isso significa que talvez seja necessário deixar algumas coisas para trás, hábitos, relacionamentos ou até antigos modos de pensar. Como escolhido, sua missão não permite mais que você se apegue ao que não te serve espiritualmente. O caminho que você deve seguir é claro, mas ele exige coragem, coragem para ser diferente, para nadar contra a corrente e para enfrentar as críticas e os olhares curiosos de quem não entende o que você está passando. Mas você não foi escolhido para agradar a todos, você foi escolhido para servir a um propósito maior, e é isso que importa. Os escolhidos muitas vezes sentem a pressão de serem exemplos para os outros, e essa responsabilidade pode parecer esmagadora, mas lembre-se de que Deus não te colocou nessa posição por acaso. Ele te deu a força e os dons necessários para cumprir sua missão. Às vezes você pode duvidar de si mesmo, se perguntando se realmente está à altura desse chamado, mas saiba que essa é apenas uma parte da sua jornada. Cada escolhido passa por momentos de insegurança, mas é nesses momentos que sua fé precisa ser mais forte. Quando você sente que não tem mais forças, lembre-se de que a força divina sempre esteve dentro de você, esperando para ser ativada. Esse é o momento em que o seu propósito começa a influenciar não só sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. Você nota a presença, suas palavras e até mesmo suas ações têm um impacto maior do que você imaginava. As pessoas podem ser atraídas por você, buscando conselhos ou conforto, mesmo sem entender o motivo. E esse é um sinal de que sua luz está brilhando mais forte. Seu propósito é ser um farol para aqueles que estão perdidos, guiando-os em direção à verdade espiritual. E ao fazer isso, você estará cumprindo o plano que Deus traçou para você desde o seu primeiro suspiro. No entanto, ser escolhido não significa que o caminho será fácil, pelo quanto mais próximo você
estiver do cumprimento do seu propósito, mais desafios surgirão. Isso acontece porque o mundo ao seu redor pode resistir à transformação, mas aqui está algo que você precisa lembrar: os desafios são uma confirmação de que você está no caminho certo. Cada obstáculo que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, uma chave de provar a si mesmo e ao universo que você está pronto para cumprir seu destino. E a cada vitória, por menor que seja, você se aproxima ainda mais da realização plena do seu propósito divino. Este é o momento de tomar decisões conscientes, de escolher viver de acordo com o que você foi chamado a fazer. O tempo da hesitação passou. Agora você precisa agir com confiança, sabendo que o universo está conspirando a seu favor. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Os dons que você recebeu, as experiências que viveu e a sabedoria que adquiriu ao longo dos anos são as ferramentas que você usará para cumprir sua missão. Cada passo que você der a partir de agora é um passo rumo à realização desse plano divino. Agora que você sabe o quão grandiosa é a sua jornada, não deixe que essa verdade passe despercebida. Você é escolhido e o mundo precisa da sua luz. Está na hora de agir. Aproveite esse momento para refletir sobre tudo o que você já viveu e como isso tem moldado você para cumprir seu propósito. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo do caminho. Vamos crescer juntos. Que Deus te abençoe sempre e nos vemos no próximo vídeo do canal. Graças a Deus. Gente, que texto maravilhoso. Meu Deus do céu, né? Eu já tinha visto esse vídeo, obviamente, que aí eu tô vendo todinho o conteúdo antes de escolher para trazer aqui para o canal, obviamente. E o quanto fala com a gente, não é? Eu percebo a minha vida totalmente marcada por todas essas situações, desde a minha chegada ao mundo físico, né? Sempre diferente, desde o meu nascimento prematuro, tendo nascido no mesmo dia do aniversário da minha mãe, nascendo de 7 meses, como ela dizia, que não tinha sido nada preparado, obviamente, e ao mesmo tempo trazendo essa força, sendo considerada fraquinha, mas acredito que os prematuros, muito pelo contrário, os que sobrevivem, são seres com uma força interior muito maior, com uma urgência de estar no mundo para começar o seu trabalho, não é? E a minha vida é marcada por várias situações, várias, né, que eu fui contando aí ao longo de tantos vídeos no canal, né? O meu problema com a tireoidite de Hashimoto, 7 anos que eu fiquei sem tratamento, as sequelas que vieram a partir disso, né? Todos os testes a que eu fui submetida na minha internação aos 11 anos e 10 meses, né? Quase 12 anos, a descoberta de que eu tinha um QI, até descobri isso ontem, conversando com uma outra paciente, um QI que é considerado de superdotado, moderado, um QI de 130. Eu sabia que eu era uma pessoa bem inteligente, mas não sabia que já era considerado uma superdotação. Vi isso ontem, falei, tô me achando agora, né? Ai, gente, brincando, né? Até o chamado, os questionamentos desde a minha infância, os meus períodos de solidão, de conexão com a espiritualidade, aos 8 anos de idade, escrevendo poesias que falavam de Deus, um caderno cheinho de 100 folhas, né, de 100 páginas, que meu pai jogou numa das limpezas aí nos armários, né? E
Ah, teria sido legal rever tudo aquilo que eu escrevi lá naquele momento, né? Mas, ok. Ah, até a doença da minha mãe, né? Todos os questionamentos sobre a parte espiritual, o desejo de ser freira, depois o desejo de ser médica, depois a vida mudando com a doença da minha mãe, tendo que eu me ligar completamente aos compromissos de cuidados com ela, da casa, com a minha irmã, que na época tinha 6 anos de idade, minha irmã mais nova. Ahn, Depois a mudança de rota ao fazer o curso de psicologia, sem a possibilidade de fazer a faculdade de medicina, pelo cuidado com com a minha mãe, né? E também com a minha irmã, com certeza. Mas Deus me colocando no caminho que talvez fosse o caminho verdadeiro da minha alma, o curso de preparação, né, no centro kardecista, 6 anos de curso, que me prepararam totalmente para essa missão espiritual, a minha formação como psicóloga na sequência, juntando esses conhecimentos, né? E eu integrando isso dentro do meu trabalho, sem saber que um dia eu teria algo de importante para trazer para o mundo. Na verdade, eu sentia esse chamado, era casada, tinha minhas filhas, tinha uma condição financeira boa e não me sentia feliz e me sentia culpada por isso, porque sentia que havia um chamado para algo muito maior e sempre, como psicóloga, ficava me interpretando como: nossa, eu sou megalomaníaca, me acho, o que eu tenho de tão especial para fazer? Aí, estou trabalhando como psicóloga, não tem nada tão especial assim. Até que, alguns anos depois, fazendo o curso, né, de psicossomática e técnicas corporais, aconteceu a técnica que trouxe o meu despertar espiritual e todas as vivências dentro do processo de emergência espiritual que foram me trazendo as respostas, não é? E entendendo tudo aquilo que eu havia passado como peças realmente de um grande quebra-cabeças que me tornaram a pessoa que eu era naquele momento, entendendo, ainda sem uma clareza total, mas que de verdade eu tinha mesmo alguma coisa a fazer e que eu não sabia exatamente o que era. A princípio, com a escrita de tudo o que estava me acontecendo durante esse período de 3 anos do processo de emergência espiritual, eu achava que esse era o meu grande propósito, escrever mais uma vez em forma de diário tudo aquilo que se passava dentro de mim, depois entendendo que eu já tinha feito isso em muitas outras vidas e vidas da minha mônada que também traziam reflexões sobre a vida, tentando entender o sentido, o significado espiritual, trazendo a reflexão de todas as pessoas, esses momentos de introspecção. Depois, com o meu divórcio, a construção de um curso de formação de terapeutas holísticos, integrando o lado espiritual, trazendo a compreensão do processo de emergência espiritual que muitos estariam vivendo a partir de 20 anos depois, né, da frente do momento em que eu tive, e vejo isso claramente hoje nos meus atendimentos. Não pessoas que estão vivendo de forma tão intensa como eu vivi, mas que são sim momentos de emergência espiritual, crises de transformação que trazem a conexão com esse lado espiritual e com o encontro dos seus propósitos, não é? Até a transmutação dessa grande dificuldade de comunicação através dessa cura do chakra laríngeo que eu venho fazendo através de todas as formas de comunicação, chegando, culminando com o canal, né? Primeiro, o canal Dicas para uma Boa Ascensão, que teve aí quase 25 mil inscritos, não canso de dizer, e que foi derrubado por várias questões
E hoje eu seguindo de forma, né, individual nesse meu trabalho de trazer essas reflexões para vocês também, não é? No momento, saindo da emergência espiritual tão intensa e depois da elaboração do curso, a espiritualidade me trazendo mais um dos meus grandes propósitos, que era a canalização dos florais libertari, esse repertório que traz o trabalho com todo o processo de despertar, com toda a transmutação de desequilíbrios, né? Que são próprios agora do processo de transição planetária. Então, uma grande ferramenta que vai ficar aí através dessas 650 essências canalizadas, num trabalho incansável durante 9 anos, que até hoje eu não sei como eu fui capaz de fazer a escrita de 10 livros, cada um com 500, 600 páginas ao longo desses 9 anos, não é? E ainda tenho mais 2 para escrever, livros técnicos para terapeutas, né? E, e vamos lá, e resgatando agora todos esses propósitos e entendendo o porquê de ter saído de Santo André, de ter vindo para Cotia, de ter ficado sozinha, de ter encontrado meu marido, minha alma gêmea, que me reabastecia, me dando força para fazer tudo isso, porque hoje a minha força é inegavelmente menor, porque naquele momento ele me reabastecia, não é? Estando comigo quase 24 horas por dia durante 8 anos, os últimos anos da sua vida, esse meu grande parceiro de missão que foi o meu marido e que foi embora no meu lugar, já falei isso várias vezes aqui, me deixando apta a terminar todo esse compromisso que eu trago, porque segundo a espiritualidade, essa seria a minha última encarnação no plano da terceira dimensão. E se eu tivesse ido, eu teria que retornar, apesar de estar fazendo um trabalho também no plano espiritual. Mas tudo isso se interconectando com todas essas informações e de que de verdade a minha vida, a minha presença na vida de algumas pessoas faz com que a vida delas se transforme, não porque eu queira deliberadamente, mas porque talvez essa luz que eu trago na minha alma, no meu espírito, faça a sua função, e essa luz que não é minha é o reflexo da luz divina, eu sou só um instrumento, como venho falando aqui também. Então, me senti de verdade uma pessoa escolhida, apesar de tantas situações desafiadoras, me traz uma alegria profunda hoje no meu coração. E a partir do momento que eu encontrei esse termos escolhidos, não porque são melhores, mas porque talvez estejam mais preparados para passar por todas essas adversidades, não é? Para que possa fazer essa função no mundo, em especial nesse momento, e como eu denomino nós, trabalhadores da luz, sementes estelares que estamos vindo aí de outros orbes já há muito tempo, encarnando no planeta, para este momento tão especial do planeta Terra. É isso. Espero que através desse vídeo muitas pessoas possam se reconhecer também e que todos esses questionamentos que permearam a nossa vida, né, durante todas as fases, possam trazer a consciência de que temos um papel importante do ponto de vista espiritual nesse momento no mundo. E essa é a minha intenção ao trazer todos esses pontos desses vídeos que estão, ou desses canais, né? E escolhendo os vídeos que falam sobre esse termo, os escolhidos, que eu achei bastante importante trazer para vocês aqui no canal. O vídeo ficou enorme, mas eu falei que eu não vou mais me podar
em relação a querer que ele fique pequeno. Quem tem sintonia para ouvir, vai ouvir todas essas explanações que a espiritualidade me recomenda que traga para vocês nesse momento, ok? Vamos refletir sobre tudo isso e abraçar esta grande missão que tem a ver com os nossos planos de alma. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!